Vamos lá. Agora a reação que eu chamei aqui de sequência, né? A reação número 2. Então primeiro foi a desidrohalogenação. Agora a gente vai trabalhar com a reação de eliminação de água de álcoois. Então é uma desidratação de álcoois dentro da reação de eliminação. Vamos desidratar os álcoois. Os álcoois são conhecidos por terem o OH. Agora eu tenho o OH dentro do composto, por isso um álcool, e ele vai desidratar, vai sair a água. Normalmente, gente, essa reação ocorre, no geral, tá? Em meio ácido. Então é comum ter um ácido aqui, ó, H+, que é o símbolo máximo de um ácido, que pode ser ácido sulfúrico, que é o mais usado industrialmente. E é comum ter uma temperatura aqui acima de 100 graus, então uma certa temperatura, um aquecimento dessa reação. Então você vai encontrar reação com 140, 180 graus Celsius. É comum aparecer na seta de formação o meio reacional. Então aqui ele desidrata com ácido. Por isso que a gente fala, né, que o composto ácido inorgânico, quando a gente estuda funções inorgânicas, ele desidrata. Aqui vai acontecer, ó. Eu separei uma intramolecular e uma intermolecular, para você já notar a diferença. A intramolecular, dentro da própria molécula, ocorre a saída aqui, ó, da água. A desidratação ocorre exatamente aqui. Então vamos tirar essa molécula de água de lá, ó, H2O. Então H2 e o O, saiu a água. E a ligação que está aqui, H e OH, que você já sabe, que eu gosto de colocar em vermelho aqui, ó, será uma dupla ligação. Independente de quem esteja ligado, né, ao lado esquerdo ou direito dos carbonos que estão aqui sofrendo essa reação de eliminação. Então, a dupla ligação. Ou seja, eu saio de um álcool, ó, e vou para um alceno. De novo, né? Parecido com a reação de desidrohalogenação. Eu já tinha dado a dica que o elemento aqui poderia ser um grupo OH, né? Ao invés de ser um bromo, um cloro, ele sairia, nesse caso é água, que faz a reação um pouco especial, porque é uma desidratação, saída de água, e restabelecimento da dupla. Essa aqui eu tenho dois exemplos, que eu já vou trabalhar com vocês, esses dois exemplos, de desidratação, e intramolecular. Aqui a intermolecular. A intermolecular eu preciso de duas moléculas que tenham a função álcool. Pode ocorrer com duas moléculas iguais ou duas moléculas diferentes. Vamos primeiro com duas moléculas iguais. Então imagina aqui, ó, um de frente para o outro, ele vai desidratar. Você pega o OH de uma, ó, o OH de uma e o H da outra. Tá vendo aqui? E é aí a saída da água. A água que sairá exatamente daqui, ó. Então esse HOH, põe aqui mais água, ó. Mais água, que é a reação de saída que a gente tem aqui. Saiu a água, ok. Como que fica a ligação? Tem uma ligação aqui que vai no O. E agora a ligação que tem que ficar atento é essa entre o H e o O. Essa ligação aqui é essa que vai formar a ponte entre os dois compostos, tá vendo? Essa ligação que se rompeu com o OH. Tanto faz o lado que você vai tirar o OH, que normalmente é uma pergunta que surge, né? Que lado que sai o OH? Da esquerda, da direita? Como são duas moléculas iguais, tanto faz. Você tirou o OH de um lado e o OH do outro. É essa ligação com o H aqui que rompeu, o H e O, que é essa ligação que vai gerar um novo composto. Perceba, né? Eu tinha carbono 1 e 2 do lado esquerdo, 1 e 2 do lado direito. Eu tenho dois carbonos do lado esquerdo, 2 do lado direito. Formou um éter. Então, ó, é um éter. Um éter, numa cadeia maior, né, unificada. Então você unificou as duas cadeias. Eram dois álcoois. Dois álcoois. Tá aqui, ó. Agora eu tenho um éter formado. E a desidratação. Intermolecular. Vamos aos exemplos? Dois exemplos separados de intramolecular. Então, dentro da própria molécula. Aqui eu tenho o propan-2-ol. Propan, que são 3 carbonos, met, et, prop. No 2 tem um álcool. Ok. Esse álcool sairá daqui. Por quê? Porque provavelmente, lógico, ele vai dizer para você que o meio está ácido, que a temperatura aqui tem um aquecimento de 140, 180 graus, e ele vai desidratar. Nesse caso, sai o OH e sai um hidrogênio de um carbono vizinho. No exemplo aqui, tanto faz, porque H3, CH3 e CH3, ambos são primários, ó. Então você pode tirar o H de qualquer um, por isso que eu deixei assim. Vamos escolher tirar o da direita. Né? Então eu vou deixar 2 aqui, ó, e vou puxar um hidrogênio aqui para ficar mais fácil de representar. Aí você vai lá e tira, tá aqui, ó. É ele que vai sair. Sai a água, pronto. A dupla se restabelece exatamente entre esses dois carbonos.
Então você terá como produto principal aqui, ó, um H3C, um CH que se mantém aqui, um CH2 e a dupla aqui, ó. Tá vendo? Onde tinha uma ligação simples, agora passa a ter uma dupla. E não esquece de colocar que teve a saída de H2O, que é a saída de água, a eliminação da água, a desidratação. Representado. Essa é a reação. Tudo bem? Vamos seguir? Ó, aqui um pouco mais complexo, parecido com o exemplo que eu dei na desidrohalogenação. Você tem duas opções, você pode tirar o hidrogênio da esquerda ou o hidrogênio da direita. O produto principal depende do carbono. Esse carbono é secundário, ó, e esse carbono é primário. Então, preferencial é a retirada no carbono secundário. O OH vai sair de qualquer jeito, mas sai o hidrogênio do secundário, que é preferencial. Então, mantém o CH3 aqui, está mantido. Esse carbono vai perder um hidrogênio e o OH aqui, o que estabelece uma dupla ligação desse lado. E do outro lado se mantém CH3, ele já era ó, CH3, ele continua CH3. Não esquece de colocar que saiu água, então mais H2O, sempre importante. E ele é o composto principal, é o produto principal, porque a retirada ocorre no carbono secundário. Certo essa? Tudo bem aqui? Fechado, ó. Igual a gente estudou na desidrohalogenação, o mesmo processo. Agora, existe uma outra opção, professor. E se houver a saída, a retirada do outro hidrogênio, do carbono primário, que é menos importante, mas ocorre. Então, a dupla se restabelecerá no carbono da direita. Então, terá uma dupla aqui, ó. Aqui era H3, eu já tirei, ficou 2. Aqui saiu OH. E esse carbono da esquerda aqui, que era o secundário com 2 hidrogênios, permanece com 2. Então, é o lado da dupla, né? Ó. Você faz isômeros. Deixa eu só arrumar aqui em cima, ó, que faltou um H3. Você faz isômeros de posição da dupla. Então, os dois compostos são isômeros. E, nos dois casos, a saída de água, desidratação. Intramolecular, dentro da própria molécula. Agora, vamos usar os exemplos, uns dois exemplos de reação intermolecular. Tá? Então, vamos lá. Acompanha comigo aí. Querida aluna, querido aluno, voltei agora com a parte de exemplo. Então, eu prometi exemplos de desidratação de álcoois na forma intermolecular, ou seja, de uma molécula para outra. Ah, eu escolhi o álcool mais conhecido do Brasil e do mundo, o etanol. Etanol. Só que eu preciso de duas moléculas iguais. Lógico que, num exercício, nem sempre vem descrito, ou vem a fórmula estrutural das duas moléculas. Às vezes vem assim, ó, uma desidratação intermolecular do etanol. Então você tem que imaginar duas moléculas, tá? Duas moléculas iguais. E aí vai dar mais uma dica, né? Vou dar mais uma dica. Coloca um álcool de frente para o outro, para ficar mais fácil de você desidratar. Por quê, ó? Um lado perde o OH inteiro e o outro lado perde só o H, tá vendo? Ó? Essa é a desidratação. A molécula de água está aqui, ó. Que agora, como as moléculas começam a ficar maiores, as reações começam a ficar maiores, vai sendo mais difícil de colocar tudo em linha, né? Tudo em linha. Então, ó, OH, beleza, desidratou bem aqui. O que vai formar? Um éter. Os dois carbonos da esquerda, do etanol da esquerda, estão aqui, ó, dois carbonos. Os dois carbonos do etanol da direita estão aqui. E esse oxigênio aqui, tá vendo esse, ó? Posso até colocá-lo de outra cor. Deixa eu ver se eu tenho uma outra cor aqui, ó, para simbolizar. Vou colocar, e se vai fazer muita diferença esse roxo aqui, ó. OH. Ali é um álcool, ó. E esse O que faz a ligação entre eles é exatamente o O. Eu marquei o da direita aqui, mas formou um éter. Podia ser o da esquerda também. Você tira o H de um lado e o H do outro. A desidratação tem que ocorrer. E aí o O faz o elo entre as duas moléculas. Fica um oxigênio fazendo elo. Então a desidratação intermolecular de dois álcoois dá um éter. Anota aí, ó. Eu tenho desidratação intermolecular de álcoois, dá um éter. É um padrão isso. Sempre dá um éter. Continua. Moléculas mais complexas, que nem aqui eu coloquei, propan-2-ol e propan-2-ol. O que acontece? A mesma coisa. Você tem que ficar só mais atento, né, mais atenta a o OH, aonde ele está, porque vai ficar ramificado. Olha o produto aqui embaixo. Ó. Então o produto está aqui embaixo. Eu tenho 3 carbonos, só que o OH está no carbono do meio. Quando eu for desidratar,
Então eu vou tirar o OH aqui e o hidrogênio aqui, ó. Tá vendo? A desidratação ocorre. Essa ligação aqui está no carbono 2. Então, essas ligações serão rompidas. Esse H com esse OH. Essa ligação do carbono vem aqui no oxigênio, que é esse éter formado. Perceba o que eu fiz com o CH3 da direita? Eu joguei para cima, né, para ficar esteticamente organizado. Então, o CH3 foi para cima, esse CH3 também eu joguei para cima para poder unificar a molécula do lado esquerdo aqui com o oxigênio que está aqui. Então, esse oxigênio aqui, ó, essas duas ligações marcadas em vermelho, que faz essa ponte. Viu só? Então, forma um éter de novo. Dois álcoois iguais formando um éter, ó. De novo eu tenho um éter. E aqui eu tinha dois álcoois iguais. O fato de serem iguais faz com que normalmente ele coloque no exercício. Dê a desidratação intermolecular do propan-2-ol. E aí você que tem que imaginar o propan-2-ol de um lado, o propan-2-ol do outro, fazer a desidratação, fazer a molécula do éter. Perceba, eu só estou tirando a água mesmo, o resto, a cadeia carbônica se mantém. Você só tem que tomar um cuidado na hora de organizar tudo isso. São 3 carbonos do lado direito, 3 carbonos do lado esquerdo, presos, interligados pelo carbono do meio. Tudo bem? 2 exemplos de desidratação intermolecular. Agora, isso também ocorre, interessantíssimo, nos ácidos carboxílicos. Então, se eu tiver 2 ácidos carboxílicos, o processo é exatamente o mesmo. O que muda é o produto, porque daí tem os 2 com dupla O. Então, ao invés de formar um éter, formará um anidrido. Veja só, eu desidrato aqui são 2 ácidos carboxílicos, os ácidos etanóicos, aqui ácido etanóico, né? As 2 moléculas de ácido etanóico. Você desidrata aqui, ó. Tá vendo? Do mesmo jeito. Então sai a água. Pronto. A molécula aqui, ó, o carbono que quebra a ligação aqui no OH, é essa ligação que vai lá no oxigênio que desidratou da molécula da direita. Então eu mantenho 2 carbonos do lado esquerdo, 2 do lado direito, porque são moléculas iguais. 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito. A questão é que tem dupla O e dupla O, que você não altera. Então mantém dupla O e dupla O. Essa função é chamada anidrido. Então, anidrido. Atenção, eu tinha 2 ácidos, ó. Ácidos iguais, né? 2 moléculas iguais. E agora eu tenho um anidrido. É um padrão. 2 ácidos formando um anidrido. Aqui eu tinha 2 álcoois formando um éter. Agora eu tenho 2 ácidos desidratando e formando um anidrido. Aqui é comum, nessa parte de desidratação de ácidos, é comum ter 2 ácidos diferentes. Então vai formar um anidrido assimétrico, né? Porque aqui o anidrido é simétrico, ó que bonitinho. 2 carbonos de um lado, 2 do outro. Aqui o produto, ó, eu tenho 2 carbonos de um lado e 3 do outro. E aqui eu fiz uma outra coisa. Eu coloquei o ácido para o outro lado, para a direita. Para você ter que imaginar a molécula ao contrário para poder fazer a desidratação. Porque esse OH aqui, ele desidratará com esse aqui do outro lado. Então imagine a molécula virada ao contrário, 3 carbonos para cá e a dupla O e o OH desse lado. Lógico que ficaria muito mais simples se eu simplesmente trocasse aqui, ó. Veja só. Vamos ter uma dupla O aqui e um OH. Fica mais fácil de visualizar, não fica? E o CH3 foi para o outro lado. A molécula é a mesma. É um ácido propanóico. Próprio porque tem 3 carbonos e termina com óico porque é um ácido. Só que muitas vezes no exercício você não vai pegar assim tão simples, já com OH virado para o lado da reação. Você vai pegar exatamente do jeito que eu dei antes. Aqui vai estar o CH3, ó. E aqui a dupla O e o OH. Cabe a você montar, reorganizar e deixar do mesmo lado. Então aqui, ó, sai esse OH com o H que está aqui do outro lado. Ó, que difícil fica representar assim. Ó. A reação ocorre aqui, ó. A desidratação é essa. A saída de água está aqui. Aí, lógico que no produto eu virei o composto. Então, ó, se eu chamar esse carbono de carbono 1, que é mesmo esse o 2 e esse o 3 dessa molécula, agora eu tenho 1, 2 e 3. Eu tive que inverter para poder facilitar a montagem do composto. Se eu chamar esse de 1 e 2, desse ácido, eu mantive, ó, 1 e 2. A gente tem um costume, né? Normalmente a gente mantém o da esquerda e inverte o da direita para facilitar na montagem, né? Tá aqui.
Formou o quê? Um anidrido. Então, de novo, dois ácidos diferentes, ó. Ácidos diferentes. Então, desidratou ácidos que são diferentes. Eu formei um anidrido, só que esse anidrido é assimétrico. Porque eram dois ácidos diferentes, de tamanhos diferentes. Eu tenho um lado menor, outro lado maior, de acordo com a estrutura dos ácidos. Pode ser que um exercício ele te dê um anidrido e pergunte os ácidos de origem. É só você separar exatamente no O, no ponto de ligação entre as duas moléculas. Acabamos por aqui, reações de desidratação. Deixa eu dar licença para você tirar um print dessa tela, que essa tem mais informações, né? Eu tenho aí o item 2, desidratação de álcoois, e o item 3, desidratação de ácidos carboxílicos, iguais e diferentes, todas intermolecular. Então esse quadro é todo voltado à reação de desidratação intermolecular. Fechou, aluno? Tudo bem, aluna? Espero que vocês tenham entendido, tá? Não esquece de dar um joinha, que eu vou deixar toda a química orgânica disponível no meu canal. Um abraço enorme, espero que vocês tenham aprendido. Vai estudar, vai fazer exercício, hein? Não esquece disso. Bons estudos e até a próxima!